Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe Vivendo a Vontade de Deus. No devocional de hoje, nós vamos ter como tema exortação à perseverança. Cada dia nós trazemos um devocional com um tema, onde nós trazemos ali um texto base, onde nós explanamos de uma maneira rápida e breve, para que você também possa ter a sua chance de você poder meditar sobre esse texto, você tirar sua conclusão, se fortalecer, orar sobre esse texto e, claro, deixar que o Espírito Santo possa falar com você. Amém? Nós trazemos a nossa explanação daquilo que o Senhor coloca no meu coração, mas eu deixo para que você também possa estar orando e deixando que o Espírito Santo de Deus também fale com você. E esse tema de hoje, exortação à perseverança, é um tema muito importante para nós cristãos nos tempos atuais. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu quero fazer aquilo que eu tenho feito todos os dias aqui no devocional, que é iniciar esse devocional orando por você, clamando a Deus por você, pela tua vida, pela tua saúde, pela tua casa. Amém? E eu peço a você que você possa participar junto conosco. Você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar seu comentário, você pode ali curtir, comentar, compartilhar e também, claro, se inscrever em nosso canal. Tá bom? Então, vamos orar, queridos? Curva sua cabeça. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes conceda graça. Que o Senhor nosso Pai volte o rosto para você e lhes dê paz. Querido Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia. Queremos, como irmãos, unidos numa só fé, consagrar esse dia ao Senhor, clamando ao Senhor a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre esse dia, sobre a nossa vida. Que a tua misericórdia, Pai, recaia sobre nós, nessa manhã, nesse dia. Que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu amor leal esteja sobre as nossas vidas. Que as mãos do Senhor estejam nos guardando e nos protegendo na saída e na chegada. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que não venhamos cair ou tropeçar em alguma pedra. Que o Senhor, Pai, nesse dia de hoje nós clamamos a Ti, que venha nos livrar de todo o laço do caçador. Que o Senhor venha nos livrar de toda seta, de toda artimanha, de toda armadilha, de todo projeto do inimigo contra as nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, venha nos alertar, venha falar conosco, nos mostrando aonde estão tentando nos enganar, aonde estão tentando nos ludibriar. Que o Senhor possa falar conosco e abrir os nossos olhos. Mas que também, Pai, o Senhor possa falar conosco. Qual é a área da nossa vida que não tem agradado ao Senhor? Porque o nosso desejo, Pai, é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor com excelência, andando em santidade, sendo santo como o Senhor mesmo pede para nós sermos santos, assim como o Senhor é santo. Espírito Santo, nós estamos diante de Ti
totalmente dispostos a Ti, Espírito Santo. Faça a Tua obra em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, nesse dia. Que tudo seja para a honra e a glória do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, nosso devocional de hoje, o tema dele é o que está aí na sua tela: exortação à perseverança. E para isso eu trouxe 2 textos. E esses 2 textos, queridos, você vai perceber uma exortação à perseverança na vida cristã. Nós sabemos que nós vivemos um período que não é fácil ser cristão. Por que não é fácil? Embora aqui no Brasil nós não tenhamos essa perseguição de uma maneira tão ferrenha, né, sobre os cristãos, nós ainda temos certa liberdade para falar de Deus em nosso país, mas existem outros fatores que muitas vezes ele vai tocando, influenciando o cristianismo e fazendo com que muitos cristãos se desviem do evangelho do Senhor, daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ou seja, eles não conseguem perseverar devido à influência, devido muitas vezes ao assédio que o mundo muitas vezes gera sobre o cristão. Então eu quero ler esses 2 textos com você para que você também possa meditar junto comigo aqui, ok? O primeiro texto é o livro de 2 Tessalonicenses, é uma carta de Paulo. Os 2 textos que nós vamos ler é uma carta de Paulo, e o apóstolo Paulo ele já percebia essa dificuldade lá no tempo dele. Então o apóstolo Paulo ele traz todo um contexto para encorajar. Essa exortação não é chamar atenção, mas é uma exortação de encorajamento à perseverança. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 17, diz assim: Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos, para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para que tantos os seus atos como as suas palavras sejam bons. Queridos, essa primeira carta de Paulo, eu acho ela maravilhosa, porque é uma exortação à perseverança, mas ao mesmo tempo ela mostra aonde você está. Quando você aceitou Jesus, você está no caminho de participar com Cristo dessa glória eterna. Dessa glória de você morreu com Jesus no seu batismo, você ressuscitou com Ele, e no devido tempo nós vamos viver com Ele, nós vamos ser arrebatados por Ele quando Ele voltar. Então, o apóstolo Paulo diz assim: permaneçam, persevere. Outras versões você vai ver a palavra perseverem. Perseverem nisso que vocês têm aprendido de nós, seja ao vivo,
seja por cartas. Se fosse no nosso tempo hoje, seria tanto ao vivo, como pelo YouTube, como pelo WhatsApp, pelo Facebook. Quantas cartas de pastores, homens e mulheres de Deus, né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil, trazem tantos ensinamentos encorajadores para nós, de exortação à perseverança. Por quê? Não tem sido fácil. O apóstolo Paulo, queridos, teve que vivenciar muitas situações que rapidamente aqueles que tinham aceitado Jesus se desviaram da verdade através de influência de falsos apóstolos, de falsos pastores, através de heresias. Nosso tempo também tem muita heresia e cada dia surgindo mais. Mas vamos para o segundo texto que eu disse para vocês, que fica no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 25. Diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às obras e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Aqui nós vamos ver a mesma exortação, perseverança, mas principalmente também não só a exortação à perseverança própria, a perseverança de nos ajuntarmos como igreja, de nos encorajarmos uns aos outros, para que nós possamos nos preparar até o grande dia do Senhor. Queridos, muitas vezes nós deixamos de lado a igreja, a reunião. Hoje nós temos tantas formas de nos reunirmos. Hoje, live, nós reunimos tantas pessoas nos encorajando através de testemunhos, através de curas, através de palavra, através de oração. Você tem cultos ao vivo, você tem cultos online, você tem hoje devocional, você tem leitura da Bíblia, você tem tantos meios. E a sua presença, ela é fundamental para também incentivar outras pessoas a perseverarem naquilo que professaram de fé. Ou seja, professaram como fé, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, andar nos caminhos daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Como eu disse, muitas pessoas estão se desviando. Por quê? Porque hoje em dia não estão sendo incentivadas, não estão se encorajando uns aos outros. Veja, o verso 25 de Hebreus capítulo 10, a parte B, ele diz claramente: mas procuremos encorajar uns aos outros. Encorajar o quê? Encorajar a perseverar, a continuar, a exercer sua profissão de fé, a continuar obedecendo aquilo que o Senhor nos ordenou.
Daí eu te pergunto, o primeiro texto, ele fala sobre a exortação pessoal, perseverança pessoal. O segundo não é só pessoal, ele é coletivo. Fala da sua casa, fala dos seus amigos, fala da sua família, dos seus familiares. Daí eu te pergunto, você pode estar perseverando, mas você tem encorajado a sua família a continuar perseverando? Você tem encorajado aqueles que se desviaram a voltar para os caminhos do Senhor e a perseverar na fé que um dia professaram? Que tanto eu quanto você nesse dia de hoje, nós venhamos ter essa exortação à perseverança, não só para algo pessoal, mas coletivo e familiar, e não deixando de nos ajuntar, como é costume de alguns, seja fisicamente, seja virtualmente, mas que nós possamos estar juntos, encorajando uns aos outros, até chegar o grande dia do Senhor. Amém? Eu quero agradecer você por poder estar aqui com a gente e incentivar você novamente a poder curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o doce Espírito Santo sempre esteja com você. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.